Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Vamos continuar aqui a desmentira desses doutores, né? Como diz São Paulo, 2 Coríntios 2:17, os impostores da fé, né? Os pais da igreja acreditavam na transubstanciação. É simples. Cristo, ele instituiu a Eucaristia. Fazer isso em memória de mim. Em Atos Apóstolos 2:42, estava ali na fração do pão, Atos Apóstolos 20, versículo 7, está fazendo o que Cristo ensinou. E os apóstolos vai passar para os seus sucessores através da tradição. Olha só, esses doutores aqui, eles vão tentar, quem estuda realmente a fé católica, não cai nesses argumentos mentiroso e fraudulento, porque os pais da igreja são unânimes. A Eucaristia é a presença real de Cristo, como por exemplo aqui, Santo Irineu, Santa Inácio-Quia, São Justino Marte, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Santo Agostinho, etc. São todos unânimes. Os caras que são esses historiadores, tal, etc., que vão catar contexto, fora do contexto tem uso pessoal, negando a interpretação da igreja, que é a coluna sustentáculo da verdade. O vídeo dele é 4 horas, cara, só sentando a madeira na igreja católica. A Bíblia já diz isso. A Bíblia já diz isso no Apocalipse 13, 5, 6. Será dada uma boca à besta para difamar, blasfemar o nome de Deus, tabernáculo dos habitantes do céu. Certo? Usando Judas 1:8, esses doutores que não respeitam a sabedoria divina. Aparentemente não foi o caso. Que é o Halsey que o Halsey recebe para cantar essas músicas. Na verdade, é o desconto da dívida dele, né? É uma dívida incalculável, igual aqueles 10 valentes lá da parábola. Aí ele fica cantando para diminuir a dívida. Profetizo que onde haverá um católico, seja no chat lá, que contestará as fontes magníficas. Vou deixar favoritar esse comentário aqui para ver se a sua profecia se cumpre. Na semana passada se cumpriu. Faltou o Marciban, é verdade, tinha que estar Marciban, esqueci. Já tem uma música sobre o Levítico, Samuel. Veja lá no meu Instagram e também em uma das lives lá. Vamos lá pro assunto, que é muito blá blá blá. Ele já traz isso logo no início. Alguém que ouviu de João 6. Ele ouviu antes João falando para ele o que significava aquilo. Se você for pegar os vídeos do Lucas Moura, tem centenas de vídeos falando sobre o Ariel, cara. Depois dele debate aqui, o cara deve estar apaixonado pelo cara, sei lá, porque só faz vídeo falando do Ariel, que venceu o debate, que etc. Piriri, parará, que o Ariel se... Cara, cadê Jesus sendo pregado? Cadê as pessoas voltando para a origem da igreja? Ele coloca como critério para separar os verdadeiros cristãos dos hereges quem acredita que a Eucaristia é o corpo de Cristo. E eu queria trazer outras passagens aqui, que talvez você traga para a frente, né, de Santo Inácio de Antioquia, onde ele diz. Pode falar. Então, essa citação... Esse aqui, ele é um historiador, ele acha que é professor Bruno Lima respondendo ali a visão do Ariel, certo? O debate do Lucas Mazzoli. Claro que tá puxando o saco do Lucas Mazzoli. Só você pegar o vídeo lá do saudoso André Luiz, você vai ver, ele degusta sobre esse debate, falando qual os argumentos que a Ariel usou para mostrar a transubstanciação, para mostrar a prefiguração da Eucaristia no Velho Testamentário, certo? E esse outro aqui é um que começou agora, que o Lucas Mazzoli está dando tá patrocinando, né? Que eu já fiz um vídeo respondendo ele já. Deixa eu ver o nome dele. Só para ficar bem claro para o Acho que pessoal é o do João. didático, é uma citação de um pai da igreja chamado Inácio de Antioquia. Na verdade, ele se confunde durante o debate algumas vezes. Ele confunde Inácio com Irineu de Lyon, tá? Inácio de Antioquia foi um pai da igreja ali, ele era bispo, né, ali de uma igreja de Antioquia, e ele é do início do século II. Irineu de Lyon já... Olha só, presta atenção o que ele vai usar, os argumentos de Santo Inácio de Antioquia, que é um pai da igreja, que diz que a igreja católica, a igreja onde está o bispo, está Cristo, a igreja universal, a igreja católica, apostólica romana, ano 107, né? Primeiro pai da igreja que declara, bispo né? de Lyon, ele é do final do século II, então tem uma certa confusão no início. E essa citação de Inácio, ela é muito utilizada pelos católicos, muito utilizada mesmo pelos católicos, porque ele está ali nessa carta combatendo os docetistas, e os docetistas eram aqueles gnósticos que negavam... Quem são esses docetistas? São os gnósticos que não acreditavam na presença real de Cristo, que são vocês nessa atualidade. Não tem muita diferença. Os pais da igreja
já combateram, já refutaram, já peregrinaram contra esses hereges que tinha naquela época, que negava a presença real de Cristo, certo? Que é mesmo o contexto dessa geração, que vem esse protestante que nega simplesmente um simbolismo, simplesmente um teatro, sei lá, uma lembrança, sei lá, como esse termo que vocês usam. Davam que Jesus teve um corpo de verdade. Eles diziam que Jesus teve apenas um corpo aparente, né? O corpo de Jesus não era um corpo real, ele era apenas um corpo aparente. E o que a gente vai ver em Inácio, em outros pais da igreja, como Irineu, Tertuliano, é justamente eles apelando à Eucaristia para refutar essa ideia de que Jesus não tinha um corpo aparente. Então, ele faz, assim, no debate, ele faz muita questão de falar isso, né? De que Inácio diz que isso era uma heresia, né? De que ele estava... Sabe o que eu acho interessante? As pessoas acreditam em qualquer fundo de quintal. Cadê as fontes? Cadê as fontes escritas de Santo Inácio de Antioquia falando que ele nega a Eucaristia, ele nega a transubstanciação? Claro que naquela época esse termo transubstanciação não estava explícito. Foi no Cursilho que definiu isso aí para tirar dúvida desses hereges. Mas eles acreditavam que a Eucaristia é a presença real de Cristo. Como os apóstolos, aliás, apóstolos 20 versículo 7. No domingo, fazendo o que Cristo instituiu e transmitiu aos seus apóstolos. Então isso é inegável. Quem nega isso, cara, só você meditar João 6, Mateus 26, 26, Marcos 4, Lucas 22, 19, 1 Coríntios 11, do 23 em diante, você vai entender como foi transmitida a São Paulo. Diz que isso era uma heresia, né? De que ele estava ali utilizando a Eucaristia como uma medida da ortodoxia. Mas a grande questão é qual que é a questão... E a grande questão... Prova de Bíblia, cara. E vocês falam tanto da reforma protestante que só regra de fé para nós protestantes é só a Bíblia. Se é só a Bíblia, porque para citar falas de paz para vocês te convém. Quando convém vocês. Mas vocês têm que mostrar na Escritura, porque a regra de fé, os 5 solas ali, somente a fé, somente a graça, somente glória a Deus, somente a Cristo, somente a sola Escritura, somente a sola Escritura. Então, você tem que mostrar na sola Escritura. Olha só, aqui ó, olha que Santo Inácio de Antioquia vai falar sobre a Eucaristia. Claro, o termo ainda, a mudança da espécie, que foi degustando ali, acho que é por Santo Ambrósio e tal, etc. Santo Ambrósio. Olha só. Vamos ver se é esse mesmo que foi Santo Ambrósio. É outro também que defendia também. Concílio de Trento. Vamos ver aqui. O Concílio de Trento, século XVI, foi o principal concílio que definiu a Eucaristia, afirmando a presença real de Cristo, corpo e sangue, alma e divindade, no pão e no vinho após a consagração e estabelecendo a doutrina da transubstanciação, a mudança substancial que ocorre, embora as aparências e espécies do pão e vinho permaneçam. Que definiu foi no século XVI, porque é contra a reforma. 1 Timóteo 3,15, a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Efésios 3 é a multiforma da sabedoria divina e será conhecida pela igreja. Que igreja? 1 Coríntios 2 foi conhecido primeiramente os apóstolos. Efésios 2, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profeta. Mateus 26, 26, que foi transmitido por Cristo, a primeira Santa Missa na face da terra. O Concílio, no século XIX, de Trento, já definiu. No século II, no século III, não vai ter esse termo transubstanciação. Mas os doutores, os pais apostólicos, os sucessores dos apóstolos, como por exemplo Santo Inácio de Antioquia, acredita que a Eucaristia é a presença real de Cristo, como dizia os apóstolos 2:42 e Atos Apóstolos 20, versículo 7, em 1 Coríntios 11, 23. Isso é inegável. Claro que os caras vão destruir isso aí. Por quê? Somente a Escritura. Se é somente a Escritura, você tem que provar na sua Escritura. Ó.
Transubstanciação é a mudança substancial que ocorre, embora as aparentes espécies do pão e o vinho permanecem. O concílio definiu que a Eucaristia é um sacramento central, fonte e ápice da vida cristã, um verdadeiro sacrifício, corpo e sangue de Cristo, condenando a crença contrária. Definição-chave do Concílio de Trento: presença real, transubstanciação, sacrifício, o culto, a veneração, comunhão anual, etc, cara. O Concílio lá, ó, Vaticano II, no século XX, reafirmou, XX é 20, né? A Eucaristia como fonte e centro de toda a vida cristã, enfatizando a comunhão e a unidade da igreja. O catecismo da igreja católica sintetiza essa doutrina, descrevendo a Eucaristia como o sacramento dos sacramentos e o ápice da vida cristã. Agora vamos citar aqui, olha só. Esses protestantes, cara, principalmente esses doutores, eles são os pior espécie para arrastar o povo para os quintos do inferno, para tirar o povo da verdade. Se você desprezar isso, que o próprio Cristo instituiu fazer isso em memória de mim. Simples entender isso. Dá um pause aqui. Olha só, negar uma verdade dessa, cara. Ó, sim, Santo Inácio de Antioquia acreditava firmemente na Eucaristia como o verdadeiro corpo e o sangue de Cristo. E os seus ensinamentos destaca que ele é o remédio da imortalidade, fonte de unidade e força espiritual, e o fundamento da igreja, como necessidade de uma única Eucaristia, como diz 1 Coríntios 10:17. Paulo diz, né? É um único só pão. Única Eucaristia celebrada sob a liderança dos bispos, sendo um antídoto contra heresias e um caminho para a vida eterna de Jesus. Principais ensinamentos de Santo Inácio de Antioquia, ó, sobre a Eucaristia, ó, presença real, ó, remédio, imortalidade, unidade da igreja, antídoto contra heresias, ó, presença real, visão de Santo Inácio de Antioquia. Para Inácio, a Eucaristia não é um símbolo, mas, olha só, a carne e o sangue reais de Jesus Cristo, que sofreu e ressuscitou, remédio e imortalidade. Eles entram no contexto ali, mas Santo Inácio de Antioquia estava refutando. Meu irmão, os caras não acreditam, cara, os caras eram contra. Já tinha herege naquela época, imagina agora, nessa rede social, nessa internet. Olha só. Não tem como, cara. Não tem como, cara. Vamos ver aqui. Esses doutores, esses banzóis da vida, são todos mentirosos, pô. Aqui, ó. Olha o que ele vai falar após o seu martírio, ó. No seu martírio, Santo Inácio de Antioquia disse que era o trigo de Deus, ó, que deve ser moído pelos dentes das feras para se tornar pão puro de Cristo, ó. Expressando seu desejo de ser sacrificado para alcançar a união com Cristo e implorando aos romanos para não o impedirem, pois seu amor por Cristo era tão grande que ele ensinava por
morrer como seu Senhor, tendo Jesus impresso em seu coração e desejando o pão de Deus, que é a carne de Jesus Cristo. Engraçado, olha só, você só meditar assim, olha como os caras eles deram a vida por Cristo, cara, a ponto de ser moído nos dentes do leão e falou, não, eu quero ser moído sim por amor do Cristo, pelo verbo. Aí esses caras, esses doutores que vêm de internet, não tem amor nenhum por Cristo, cara. Pega escritos, pega fala de paz e vai distorcendo, vai fazendo aquela salada, cara. Olha só que Santo Inácio de Antioquia quer nos ensinar, seus hereges. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Esses doutores aí, essas teologias, misericórdia, cara. Saiu aqui. Cara, tem quase 200 vídeos falando mal da igreja, pô. De padres. Dos dogmas. E fica, cadê os apologetas católicos? Cadê o Diácono João Vitor? Cadê esses caras que é estudante da história, da patrística? Faça vídeo, o Lucas Manzoli tem mais de 200 vídeos falando mal da igreja. Cadê esses caras? Por isso que eu gosto lá do Thales Luz. O Thales Luz, ele quer bater cara a cara com o Lucas Manzoli. O Lucas Manzoli corre. Nós temos que ser assim, cara. Não ficar nessa rincha lá, mas... Tá. Não, cara, é isso que a igreja transmite, é isso que os pais da igreja transmitiram, é isso que os pais da igreja acreditavam e morreram por isso. Pronto, final. Nós seguimos esse ensinamento dos santos mártires, que acreditavam fervorosamente na Eucaristia, a presença real de Cristo. Olha só, cara. Porque veja bem, ainda que Inácio acreditasse que a Eucaristia é o corpo de Cristo, literalmente, ou acreditasse que é o corpo de Cristo apenas no sentido simbólico... Não, ele não tinha dúvida, o protestante historiador, Santo Inácio que não tinha dúvida na presença real de Cristo ali na Eucaristia. Por quê? Porque tem a consagração do sacerdote, foi confiada aos bispos. Nas suas igrejinhas protestantes não tem sacerdote, não tem consagração. E Santo Inácio diz na patrística, na história da igreja, e vários pais da igreja, patrícios, como por exemplo Santo Irineu de Leão, declara que a Eucaristia é a presença real de Cristo. É meio ambíguo, tal, não queira destruir o que os caras fizeram, cara. Que é o corpo de Cristo apenas no sentido simbólico, ou não. Seja, a Eucaristia é um símbolo. Simbólico quem acredita são vocês protestantes. Nós não acreditamos nesse simbolismo, nós acreditamos que é a presença real de Cristo. Porque Cristo instituiu isso. Do corpo de Cristo. Das duas formas, os docetistas eles não poderiam aceitar a teologia eucarística de Inácio. Porque os docetistas não são católicos, são hereges que não acreditam. São hereges que querem destruir a igreja lá nos primeiros, segundo século, terceiro século, e vai passando a constante do tempo até hoje. Simples entender isso. Que são vocês protestantes hoje, nessa atualidade. Que não acreditam. Mas que a Eucaristia não pode ser literalmente um corpo, porque não existe um corpo, ela também não pode representar um corpo, porque simplesmente não existe o que ser representado, né? Mesmo um memorialista, né, quando ele fala que os símbolos eucarísticos apontam para Cristo, eles estão falando de um corpo real. Então eu acredito que não dá para você utilizar essa evidência. Eu acho que até para você defender a presença real em Inácio, você tem uma certa ambiguidade. Agora, vamos supor que a gente admita, para o bem do debate, que Inácio estava realmente dizendo... O que ele está dizendo aqui, que as falas de Santo Inácio, os escritos, a visão de Santo Inácio é totalmente ambígua, é uma mentira, uma farsa. Que o protestante está falando. Será mesmo? Então, esses protestantes, eles querem saber mais que os pais da igreja, cara. Então, beleza, se isso é mentira, então para que vocês têm a Santa Ceia? Então, a Santa Ceia, se a Eucaristia é instituída por Cristo, confiada aos apóstolos, aos sacerdotes, aos bispos, então o que é a Santa Ceia que vocês fazem nos domingos, em mês e mês? Se é uma farsa, a Eucaristia é uma farsa que Cristo instituiu, imagina o que vocês
Faz então. Simplesmente um simbolismo, simplesmente uma lembrança, simplesmente etc. Eu não entendo. Doutores protestantes. Eu não entendo onde vocês querem chegar. Eu não sei o que vocês querem defender, porque vocês defendem fundamento de homens. Está aqui escrito do pai da igreja falando que ele acreditava. E morreu por isso. A ponto de falar que ele quer ser como? Quer ser moído ali como trigo na boca dos leões. No seu martírio. Porque vale a pena morrer por esse Cristo. Que é a Eucaristia, a presença real de Cristo. Ô, Laiá, né, esses caras. Dá um pause aqui de novo, porque tá difícil aqui hoje. Olha só. Muitos pais da igreja acreditavam firmemente na Eucaristia como o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Não apenas um símbolo que o protestante, doutor, historiador, amigo do Lucas Mazzoli, o Pelé da apologética, né? Afirmando sua presença real e transformadora. E o João aí, que é um especialista de Bíblia, né? Como explicando por Justino Marte, Inácio de Antioquia e Irineu, embora a terminologia teológica exata como transubstanciação tenha sido desenvolvida mais tarde, para explicar esse mistério, conforme eles via a Eucaristia como um alimento espiritual. E sacrifício, a carne, o sangue de Jesus Cristo, especialmente para a vida cristã, embora houvesse debate sobre a natureza exata dessa presença ao longo dos séculos. Você vai citar ali pais que não está desenvolvido ainda o dogma para se entender o que acontece ali na mudança da espécie. Certo? Foi mais para frente, Principais pontos sobre a crença dos padres da igreja, a Eucaristia, a presença real. Padre, como Justino Marte, descrevia como alimento que se torna a carne e o sangue de Jesus Cristo, não o pão e vinho comum. Olha só. Fundamento bíblico. Acreditava que Jesus se ensinou isso, principalmente no discurso eucarístico de João 6, onde ele afirma ser o pão vivo que desceu do céu. Sacrifício e mistério. A Eucaristia era vista como um sacrifício que utiliza o sacrifício de Cristo, não uma repetição. E um alimento para a ressurreição. Didaquê, documenta Didaquê, muito antes, no primeiro século, antigos como Didaquê já indicavam que apenas os batizados poderiam participar, destacando a importância desse confessar pecados para um sacrifício puro. Diferentes termos, pais da igreja como Santo Inácio de Antioquia, Justino Marte, Santo Inácio de Antioquia 335 a 108, você fala de uma só Eucaristia e um só cálice como um único, o sangue de Cristo, conforme diz, né? Justino Marte, ano 100 e 165, afirma que o alimento eucarístico se torna a carne, o sangue de Jesus Cristo, não sendo pão comum, como descrito no Redi Aletheia, Irineu e Agostinho. Todos os pais da igreja são unânimes, cara. Vem esses historiadores aí modernos que querem destruir tudo que os caras querem ensinar. Simples, entender isso. Porque o magistério era a coluna que guardou todo esse fonte salvífico para ensinar essa espécie de significado ali, o milagre eucarístico. Você prefere escutar esses doutores ou prefere escutar o magistério? Escrito de pais próximos que caminharam com Jesus ou com os apóstolos. Santo Inácio de Antioquia, Tertuliano, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Ciro de Jerusalém, Santo Irineu de Leão. São todos unânimes, cara. Simples, salve Maria. Esse é o primeiro vídeo aqui, porque o vídeo de 4 horas ele vai debater com um molequinho mais pra frente. Toma vergonha, cara. Misericórdia, pô. Salve Maria.